Olá a todos, meu nome é Caleb Elias de Carvalho Barbosa e este é o canal Reforma e Teologia. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo da nossa série de estudos teológicos e apologéticos, onde analisamos temas fundamentais da fé cristã, com base em uma cosmovisão reformada calvinista e pressuposicionalista. No vídeo de hoje, daremos continuidade à nossa exposição sobre a abordagem de Vincent Cheung em seu livro Confrontações Pressuposicionais. Estamos analisando o famoso discurso de Paulo no Areópago, em Atos 17. E agora entraremos na parte final da passagem, nos versículos 32 a 34. Esses versículos registram a reação do público ateniense à pregação do apóstolo, bem como os desdobramentos que se seguiram. Muitos intérpretes modernos olham para esse trecho com uma visão enviesada, julgando o discurso de Paulo como ineficaz ou até como um fracasso. Há quem diga que ele foi interrompido, ou que, ao sair de Atenas e ir para Corinto, Paulo teria abandonado o uso da filosofia e da argumentação racional, optando então por uma proclamação mais simples da fé. Mas será que isso se sustenta biblicamente? É isso que vamos examinar à luz do pensamento de Cheung, confrontando essas leituras com uma teologia sólida, bíblica e lógica, que reconhece a soberania de Deus tanto na salvação quanto nos meios usados para a proclamação do Evangelho. Pois bem, em diversos círculos evangélicos modernos, especialmente influenciados por tendências anti-intelectualistas e pietistas, tornou-se comum a crítica de que o discurso de Paulo no Areópago, conforme registrado em Atos 17, teria sido um fracasso evangelístico. Essa ideia se baseia principalmente na leitura enviesada de Atos 17, 32 a 34, onde se afirma que, após a pregação de Paulo, alguns zombaram, outros protelaram, e apenas poucos creram. Tais críticos afirmam que Paulo reconheceu seu erro ao utilizar argumentos filosóficos e, por isso, ao chegar a Corinto, teria abandonado esse método, passando a pregar apenas Jesus Cristo e este crucificado, conforme 1 Coríntios 2, 1 a 5. A alegação é que, em Corinto, ele teria deixado de lado qualquer tentativa de raciocínio apologético, optando por uma mensagem mais pura e espiritual, supostamente desprovida de argumentação lógica ou filosófica. Contudo, essa leitura é profundamente equivocada, pois ignora o contexto do próprio livro de Atos, distorce o verdadeiro sentido de 1 Coríntios 2 e revela um preconceito contra o uso da razão e da filosofia bíblica na defesa da fé cristã. Ao dizer, pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. 1 Coríntios 2:2. Paulo não está negando o uso da razão ou da argumentação. Ele está rejeitando o uso de sofismas, da sabedoria meramente humana e da retórica vazia dos filósofos gregos, especialmente os sofistas que dominavam o pensamento coríntio. O próprio Vincent Young demonstra que Paulo não abriu mão da argumentação racional, mas sim que se afastou dos padrões especulativos e autonomistas da filosofia secular. Em lugar disso,
ele adotou uma metodologia fundamentada na revelação divina, o que ele chama de uma demonstração do Espírito, isto é, uma prova axiomática baseada na sabedoria de Deus. Logo, Paulo não mudou de método ao sair de Atenas, mas manteve sua postura apologética, combatendo toda forma de idolatria intelectual ou heresia com a verdade revelada. Ele não abandonou o raciocínio, mas o submeteu ao senhorio de Cristo, utilizando-o como instrumento de proclamação da verdade absoluta de Deus. Assim, o contraste que Paulo estabelece em 1 Coríntios 2 é entre sabedoria humana e sabedoria divina, não entre argumentação e não argumentação. Bom, uh, a própria narrativa de Atos desmente a ideia de que Paulo tenha abandonado o uso da razão. Imediatamente após sua estadia em Atenas, Lucas relata em Atos 18, 1 a 4. Depois disso, partiu Paulo de Atenas e foi para Corinto. E todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo judeus e gregos. Atos 18, 1 e 4. A palavra usada como para persuadindo em grego, peito, indica argumentação, convencimento racional. Esse é o mesmo termo usado em Atos 17:4, quando Paulo convenceu muitos em Tessalônica ao explicar e demonstrar que era necessário que o Cristo padecesse e ressuscitasse. Atos 17:3. Ou seja, Paulo manteve o mesmo padrão apologético de sua missão anterior. A pregação e a apologética não são opostas, mas caminham juntas. Ele não parou de argumentar, apenas continuou a usar a escritura e a razão submetida a ela como instrumentos para demolir fortificações do pensamento rebelde. Lucas descreve três reações distintas ao término da mensagem: escárnio, adiamento e fé. A diversidade dessas respostas é, antes de tudo, teologicamente explicada pela eleição divina. Mídia crê porque o Senhor lhe abriu o coração. Os gentios de Atos 13 creem porque haviam sido designados para a vida eterna. O mesmo princípio governa o Areópago. Todos os que foram ordenados à vida creram, e os demais reagiram exatamente como réprobos. Inevitavelmente reagem. Consideraram a mensagem loucura ou assunto para outra ocasião. Julgar que Paulo fracassou porque não houve conversão em massa revela um critério de sucesso contrário ao Novo Testamento. O propósito soberano da palavra é duplo: vivificar os eleitos e endurecer os ímpios. Sempre que esses dois efeitos se manifestam, a pregação foi bem sucedida. Se conversões numéricas fossem um termômetro, Jesus pareceria ter falhado quando a multidão o abandonou em João 6, ou quando foi crucificado entre dois ladrões. A Escritura, porém, mede fidelidade, não estatísticas. Paulo recorda aos coríntios que o Evangelho é aroma de vida para a vida, ou cheiro de morte para a morte. 2 Coríntios 2, 15 a 16. Sua função não é agradar audiências, mas exibir a glória divina, convencer pela demonstração do Espírito aqueles a quem Deus concede fé e, simultaneamente, expor a loucura dos que confiam em sua própria sabedoria. Logo, o discurso no Areópago alcançou exatamente o alvo divino. Alguns, como Dionísio e Dâmaris, foram trazidos à fé. Outros foram deixados à própria incredulidade. Ambos os resultados
glorificam a justiça e a misericórdia de Deus. O método de Paulo permanece normativo. Ele não buscou o terreno neutro, não tentou validar a fé a partir de premissas autônomas, expôs a cosmovisão grega como ignorância e estabeleceu o Deus bíblico como único ponto de partida legítimo. Essa postura é exatamente o que a apologética pressuposicional ensina. Todo raciocínio deve iniciar com a revelação de Deus, pois fora dela não há fundamento para conhecimento, moral ou racionalidade. Ao citar poetas gregos, Paulo não os aprovou, apropriou-se de fragmentos de verdade revelacionalmente distorcidos para mostrar que, sem o Deus criador e juiz, até mesmo a filosofia ateniense colapsa em futilidade. Seu discurso, portanto, oferece ao cristão contemporâneo um modelo de confronto intelectual e espiritual que continua indispensável numa cultura igualmente idólatra. O episódio do Areópago não é um experimento apologético mal sucedido. É a própria Escritura demonstrando como a fé deve ser defendida em qualquer época. Paulo proclama a exclusividade de Cristo, denuncia a ignorância religiosa, impõe a todos o chamado universal ao arrependimento e ancora tudo no fato histórico da ressurreição, prova inescapável de que Deus estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo em justiça. A recepção mista confirma a soberania divina na salvação e esclarece que a missão da igreja é testemunhar com fidelidade, não manipular resultados. Para nós, resta seguir o mesmo caminho, apresentar o evangelho completa e frontalmente, derrubar sofismas com a espada da Escritura e descansar na certeza de que a palavra nunca volta vazia, mas cumpre o propósito para o qual foi enviada. Bom, pessoal, é isso. Espero que tenham gostado do conteúdo. Peço que se inscreva, caso ainda não seja um inscrito. Curta, comente e compartilhe com outras pessoas. Um forte abraço, vamos ficando por aqui e até o nosso próximo encontro no canal Reforma e Teologia.